Fala, povo abençoado, Pastor Ronaldo Andrade, esse é o nosso Pod 7 e hoje estaremos falando sobre o tema Transformando Necessidades em Propósito. Prepara aí o seu fone de ouvido, o seu café e vem com a gente descobrir o que Deus tem para nós. Dando sequência aqui, nós iremos falar sobre o tema Transformando Necessidade em Propósito. E um texto bíblico que me levou a refletir bastante sobre esse tema está em 1 Samuel, no capítulo 1, quando nos deparamos ali com uma família onde uma mulher chamada Ana tinha sua madre fechada, cerrada pelo próprio Deus. Ana, então, ela é ali praticamente sujeita a um costume aonde então ela tem que compartilhar seu esposo com uma outra mulher, para que então gere filho dando nome ao seu esposo. Ou seja, Ana agora ela vai ter uma grande necessidade. A princípio aqui, Ana ela quer ter filhos para competir com Penina. É assim que a Bíblia diz a respeito de Penina. Ela é chamada aqui como sua competidora. Mas o que me faz refletir sobre isso tudo é que no momento em que Ana ela começa a inverter tudo aquilo que ela achava que tinha valor, na realidade era apenas um desejo de competir, era um desejo que ela tinha de sair daquela condição de ser uma pessoa estéril, de ter que compartilhar o seu esposo com outra mulher que era fértil. Mas agora Ana, depois de alguns anos, Ana descendo ao templo, e a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, uma palavra interessante, eu queria só compartilhar 2 versículos para você entender. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: E tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. No versículo 11 diz assim, quando agora nesse texto nós vamos entender melhor sobre isso. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A princípio, Ana tinha uma necessidade. Quando ela então decide transformar isso em um propósito, para apresentar diante de Deus, as coisas começam a mudar em favor de Ana. Todo momento ela pensava somente em competir. O que Ana precisava e necessitava era de um filho, ou seja, não importava a princípio se era do sexo feminino ou masculino. Mas no dia que ela então decidiu fazer um propósito diante de Deus, ela então se qualifica como serva. Ela pede ali, clamando ao Senhor para que Deus se lembre dela, e naquele momento ela pede dizendo: Senhor, se tu te lembrares da tua serva e a tua serva deres um filho varão, ela escolhe aqui então o sexo, ela está escolhendo aqui que deve ser um menino, e ela está dizendo: olha, esse menino será separado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, Ana ainda faz um propósito dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolverei. Quantas vezes nós queremos apenas suprir uma necessidade? Quando nós suprimos apenas a necessidade, estamos pensando no nosso próprio umbigo, ou seja, estamos sendo egoístas ao pedir algo que sacie somente a nossa necessidade e sacie também o nosso ego. No dia que ela deixou de pensar em si mesma e começou dizendo ao Senhor: olha, se o Senhor me der, eu entregarei a ti. E aí então tudo mudou, não só na terra como no céu. O Senhor ouviu lá do alto, e aí então, usando a vida do próprio Eli sem saber de nada do que estava acontecendo, então ele vai, ouve ali o que Ana vai lhe dizer logo depois, e ele diz: vá em paz, que o Senhor conceda a petição que pediste. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. Foi assim nos dias de Davi.
quando alguém disse a Saul que ele precisava de alguém que tocasse muito bem o instrumento de corda. Então alguém citou dizendo, olha, convide alguém muito bom para que toque, e aí então você vai ficar em paz e esse espírito não vai te atormentar. Mas um dos servos disse assim, eu conheço um. E depois dele citar diversos sinônimos ali de bênção, de qualidades na vida de Davi, ele cita ainda o último, que além de tocar bem, além de saber tocar muito bem, ele dizia, e Deus é com ele. Então Deus ele não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. Deus não quer apenas um músico, Ele quer alguém que carregue a presença dEle. Então Ele não quer apenas um cristão, ou apenas que carregue um título de cristão, mas Ele quer alguém que carregue a presença dEle. Aonde você estiver, aonde Deus te enviar, que a presença dEle esteja contigo. Assim foi com Ana, no dia que ela entendeu que melhor era ter um propósito diante de Deus do que apenas suprir uma necessidade. Então que esta palavra te alcance nesse momento e te faça refletir e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia aqui no nosso Pod 7, foi um prazer ter você conosco aqui e se prepare, semana que vem tem mais, tá bom? Então nos siga nas redes sociais, dê o seu like e nós teremos sempre aí a oportunidade de compartilhar de uma mensagem vinda do céu. Se Deus tocar o seu coração aí, abençoe esta obra. Segue aqui ao nosso lado aqui, a nossa chave Pix, QR Code, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pessoal, e não esquece de se inscrever. Conto com você. Um abraço. Deus te abençoe.